Hoje nós vamos mostrar para vocês Chansu Cozinha Asiática. Ai, eu não tenho nem como descrever o prazer que eu estou tendo de falar sobre dois profissionais de mão cheia, um casal que se completa e que traz para Joinville uma nova experiência gastronômica. E vou dizer, hein, da melhor qualidade. Bruna e também o Arthur. Nós vamos falar agora para vocês, eu quero que você conte, Bruninha, como é que tudo começou, porque foi tudo culpa sua, né? Foi tudo minha culpa. Na verdade, a gente começou a namorar, morávamos em Curitiba, e o Arthur sempre cozinhava delícias, estrogonofes, batatas, massas, pizzas, e eu amava comer comida japonesa. E eu gostava muito de comer no restaurante, porque eu sempre dizia, pedir em casa não tem o mesmo gosto, chega virado, chega mole, o entregador não tem o cuidado que a pessoa que te serve tem. E ele dizia, mas tá chovendo. Enfim, um dia ele aprendeu a fazer sushi e a gente começou a comer em casa. Daí ele se apaixonou ainda mais pela gastronomia, começou a cozinhar para mim, para uma amiga, festinha de sushi lá em casa, e todo mundo brincando, um dia um restaurante, um dia um restaurante. E a gente não, afinal, nossa formação é muito longe de um restaurante. Mas o amor sempre fala mais alto, né? Tanto é que hoje a gente mora aqui e tem um restaurante. O mundo dá voltas, mas acontece que tudo bem, essa é a história da Bruna, mas tem mais coisa atrás dessa história, né, Arthur? A Bruna, ela adora contar essa história para todo mundo, né? Porque todo mundo fala, mas foi por causa de mim que ele começou a fazer, né? Então ela sempre conta essa história. Mas isso é verdade, é claro, né? Eu sempre cozinhei bastante. Eu acho que eu nunca me fizeram essa pergunta, mas se eu me fizesse essa pergunta, por que você começou a cozinhar? Eu acho que foi porque eu nasci... Eu ia te fazer essa pergunta. Então, eu nasci em Caçador e fui morar em Curitiba, desde que eu tinha 14, 15 anos. E morei um tempo com meus pais, com meu pai que morava lá, depois com a minha tia, e morei muito tempo sozinho também. E eu sempre gostei de cozinhar, então eu cozinhava para mim mesmo, né? E quando comecei a namorar a Bruna, é muito mais gratificante você cozinhar para alguém do que só para você, né? É um carinho, né? E eu sempre brinco que esse hobby que eu tinha, ele já era um hobby profissional, né? Porque eu estudava muito, paralelo ao que eu fazia, né? Como a Bruna comentou, a nossa formação inicial não tem a ver com... Qual que é? Só de curiosidade. Biotecnologia. Biotecnologia. Então, e apesar disso, dessa formação não ter a ver, hoje muitas coisas nos remetem a ela, né? Porque toda essa questão de contaminação que o pessoal tem, né? Não contaminação no sentido de doenças, mas intolerantes à lactose, pessoas que são celíacas e tudo mais, isso acontece muito na cozinha, né? Então a gente sabe como é que funciona para que não aconteça de haver uma contaminação. Um cliente que é alérgico a camarão, então a gente sabe como manipular, a gente tem toda essa política dentro da nossa cozinha para poder atender dessa maneira, né? E tecnicamente isso veio da biotecnologia, porque o nosso curso foi muito voltado a essa área laboratorial, né? Então isso é muito bacana. E aí, em conjunto com a faculdade, depois disso, e a viagem, o hobby se tornou cada vez mais profissional. Então, cursos atrás de cursos, muita literatura. E no final das contas, estamos aqui, né? Já depois de 2 anos com experiência nisso já, né? Trabalhando, vendo em outros lugares. Eu comecei trabalhando em restaurantes lá em Curitiba, para ver como é que era, né? O pessoal, como é que o pessoal trabalha, como é que era, para ver se eu me adaptava, né? Era isso mesmo? Se era isso. E a brincadeira foi ficando cada vez mais séria e hoje realmente é o que eu quero para minha vida, né? Como a Bruna falou, como vocês falaram, o amor. E a Bruna cada vez mais apaixonada. E a Bruna cada vez mais, eu só não sei se é por mim ou se é pela cozinha, né? Pela comida. Ixi, olha, sabe aquela história de foi pega pelo estômago? E o diferencial é o conceito da casa, né? Vocês têm toda uma vibe diferente, né? Assim como o Arthur falou, tudo começou com amor. Então a gente quis transferir esse amor para as pessoas. Tanto é que as fotos da parede são fotos tiradas pelo Arthur, porque ele também ama fotografia e ele estuda bastante culinária, fotografia. E as músicas, a gente fez uma playlist com cuidado, a pintura da parede, o projeto da casa, tudo a gente tentou
transferir um pouco do amor que a gente tem por nós e pelas coisas que a gente faz para vocês. Tanto que a gente procurou deixar um ambiente bem aconchegante para que vocês se sintam bem à vontade e acolhidos aqui dentro. Essas fotos, a gente estava conversando antes, e o Arthur me dizia assim da inspiração que vem na montagem dos pratos, porque a apresentação dos pratos é toda especial. Então, eu sempre digo que primeiro a gente come com os olhos, né? Esse é um dos motivos pelo qual a gente tem um cuidado muito grande na apresentação, né? E esse momento é muito importante para que você cuide de todos os detalhes e possa apresentar a comida de uma maneira que seja efetiva, né? Então, essa questão da fotografia, o enquadramento que você tem, como você capta alguma coisa, a essência e como é que você vai mostrar, tá dentro do que eu entendo, totalmente condizente com a apresentação de um prato, né? Então, por isso que eu leio, estudo isso também, gosto de fotografar. Então, quando eu coloco um prato para empratar, é nisso que eu me apoio, né? Então, eu vou apresentar um prato para você daqui a pouco, né? Como a gente vai escolher. O tipo de empratamento deles, as cores e tudo mais representam exatamente aquilo que você vai sentir na boca, né? Então eu não posso colocar uma cor diferente só para você achar bonito. Não, aquilo tem que ser condizente com aquilo que você vai sentir, com o que você vai comer. Então quando você olha para ele, é isso, será que é assim? Provavelmente é aquilo que você está olhando que você vai sentir. E agora chegou a melhor hora da matéria, né, gente? A hora de saborear. É uma explosão de sabores. Quando eu vim aqui, Arthur, eu lembro de ter falado com os meus amigos que estavam comigo assim: eu jamais senti esse sabor. Porque, gente, é fato, não é crença, não. É fato. Essa é a intenção. Quando a gente concebeu todos esses pratos, era justamente para mostrar para o pessoal que algumas coisas que você não imagina que dá certo em casa realmente funcionam, né? Sobretudo falando de pratos asiáticos e um pouco mais exóticos. Então, os sabores são muito mais intensos. E isso que você não está acostumado no dia a dia na tua casa é o que funciona aqui no restaurante. Então, por isso que a primeira impressão é a mais impactante, né? Você vem, eu nunca senti esse sabor, eu nunca comi isso. Então, é justamente por conta dessa brincadeira que a gente faz com as especiarias e com os molhos, muita pimenta, masala, que é um blend de pimentas, né, muito utilizado na Índia, a cebolinha, o broto, as hortaliças em geral são muito utilizadas, e os frutos do mar, né? Nós vamos falar um pouco desses pratos aqui. Foram 3 que eu escolhi assim no cardápio, porque eu achei que, desmistificando aquela história do peixe cru. Todo mundo fala assim, não gosto de restaurante japonês porque tem peixe cru. Bom, pode parar. Primeiro, não é restaurante japonês. E segundo, não é nada de peixe cru. Tem também para quem quiser. Tem também, o restaurante já se colocou como cozinha asiática justamente para poder abusar dessa questão. Então, boa parte do nosso cardápio, talvez hoje mais de 50% dele, 60% do cardápio está voltado à gastronomia japonesa. Então tem bastante sushi, tem sashimi, tem algumas coisas diferentes dentro desse leque, mas a gente está trabalhando muito com a cozinha asiática e indiana, né? E além de pratos de fusão, que a gente pensou neles como frutos do mar e aí foi incorporando alguns toques meus mesmo, né? Esse prato é um deles, esse é o Davy Jones. Então, ele não é grelhado, são várias etapas até chegar nesse resultado final. A primeira é o cozimento, então tem todo um expertise por trás disso para ter uma textura, né? Inclusive eu vou cortar ele aqui, posso? Isso, pode não, deve, porque meu olho já está assim, ó. Esse prato no nosso menu, a fotografia dele ele é cortado, né? Só que dependendo do tentáculo que eu tenho no dia, o polvo varia da idade, o tamanho, de onde veio. Esse polvo aqui é espanhol, por exemplo, então o tentáculo está um pouco maior. Eu tomo a liberdade de não cortar no prato
para o cliente poder receber o tentáculo inteiro e aí sentir a textura do corte e tudo mais, né? Então, foi isso que a gente fez aqui agora. Então, eu peguei o garfo e a faca, dá para você sentir super bem. Olha, ele é super macio, né? E o tempero deles? Porque você fez uma mistura aí que ficou o máximo. São várias etapas, como eu falei. A primeira etapa é uma cocção dele com cebola, com, enfim, vários temperos que a gente utilizou aqui. Tem uma temperatura ideal da água, né? É bom demais. Gente, que coisa boa! Maravilhoso. Essa redução que vem junto, uma redução de manga, né, que combina super bem com o polvo e que remete bastante ao tailandês, né? A manga é uma coisa bem utilizada, manga, coco e tudo que está aqui em volta do prato, a pimenta moída, a pimenta do reino branca, o sal, tudo isso vem para a pessoa poder ir dosando, né? Eu gosto mais de pimenta, então eu pego e passo um pouquinho que tem aqui. Eu não gosto muito da manga, então você tira um pouquinho. Mas a junção de todos esses sabores é que é a proposta do prato. Vamos falar agora desse prato aqui. Dentro da parte tailandesa do cardápio, nós pensamos em alguns pratos. Esse prato se chama Pad Thai. Ele é um prato feito com macarrão à base de arroz, broto de feijão, cebolinha, coentro, tem amendoim. Gente, olha isso. Não. É um sabor... Gente, é demais. É bom demais. Esse molho que vai, que é o docinho que tu tá sentindo... É a pasta de tamarindo, com limão, com pimenta, isso tudo é feito, né? Tem um molho que é criado a partir desses ingredientes, dessa matéria-prima, né? Desses ingredientes base. Eles em conjunto formam um molho que rega esse prato aí. Realmente é uma explosão de sabores diferentes. Tem um sushi que a gente serve aqui, que esse é matador, não tem quem não goste, que é o couve crocante. Quando a gente fala couve para as pessoas pensam, mas couve, né? Couve no sushi, o que é isso? Acho que remete à feijoada, aquela couve refogada, né? E a couve que a gente usa aqui é a couve crocante, então ela é super, super crocante, vai um molho doce, e é isso que a gente diz para os clientes, né? Então, fica de coração aberto e confia na gente que, né, até então está dando certo. E é isso que o pessoal tem feito, então é muito bacana isso, né? O pessoal confiar e realmente aceitar aquilo que a gente está entregando, né? E essa que é a experiência gastronômica que a gente oferece. Inclusive essa é a palavra, né? É uma experiência, porque você chega aqui, o ambiente, a comida, isso tudo é o que compõe, né, a tua estadia aqui, e é o que faz com que você saia e queira voltar. Existe um termo em japonês que ele reflete justamente isso, chama omakase, e a tradução ou a expressão é eu confio no chefe. Então, esse prato, apesar de não levar esse nome, é mais ou menos isso. Então, você pede nessa confiança. O menu já é bem diversificado, ele tem muitas opções. Então, pode ser que você venha aqui e coma um monte de coisa indiana num dia, no outro dia mais tailandês, no outro dia mais japonês, e a gente vai montando e realmente consegue fazer essa brincadeira, né? Chama mystery, né? Chama mystery, exatamente. É um mistério, né? Você pede totalmente no escuro. Pede o mystery e aproveita, né? Além dos pratos virem lindíssimos, uma apresentação maravilhosa, os sabores também são muito diferentes. E você é uma inspiração, você busca tudo isso como? Então, eu acho que isso vem da pessoa mesmo, né? Eu sempre fui... Esse é o Arthur. Esse é o Arthur. Eu sempre fui muito ligado a detalhe, a arte, a fotografia, né? Esse tipo de coisa. Então, isso tudo é o que eu expresso aqui, né? Tem pratos como esse prato aqui, o Pad Thai, que a gente tá... Ele é extremamente saboroso, ele é muito gostoso. Ele é muito bom. E ele é um prato de feira na Tailândia, é um prato de rua, que em qualquer esquina você encontra. E é muito legal isso lá, por quê? Porque cada um faz o seu Pad Thai de uma maneira diferente. Então tem gente que coloca mais coentro, tem gente que coloca mais pimenta, como a nossa comida aqui, como em todo lugar, né? Cada um faz o seu. E ainda nisso, tem coisas que o Arthur fez, né? O Arthur achou que dava certo, o Arthur experimentou, né? Com todo esse embasamento teórico e de viagens e tudo mais. E aí o Arthur foi criando e foi adaptando, e essa conversa com os clientes é muito legal, né? Porque você consegue, não perdendo eu não perdendo a minha identidade como chefe, eu consigo ouvir o que as pessoas falam e adaptar e progredir o prato com base nisso, né? Vamos falar desse aqui, Arthur. Ele se chama umi, feito com frutos do mar, né? A única finalização dele são as amêndoas em lâminas e o molho de maçã verde, que dá esse toque adocicado e um pouquinho ácido no prato.
Ele é um prato extremamente sólido, né? Então, para quem gosta de frutos do mar, não vai se arrepender. A gente tem camarão, lula, mexilhões. Quando a gente salteia ele antes de entregar, ele é feito com gengibre, entendeu? Então tem um toque de gengibre nele também. É verdade, eu estava tentando descobrir que aqui no Chansu Cozinha Asiática você come assim, tentando descobrir as coisas. Eu adoro gengibre. Exatamente, essa é a intenção. Então a combinação das coisas ela é tão rica, né, que você coloca na boca, sente um sabor e aí você vai mastigando e no finalzinho tem um outro e aí você olha no prato, mas tinha isso também, agora eu senti. Bom, então aqui nós temos lascas de amêndoas. Lascas de amêndoas, o molho de maçã verde, né, que nós fazemos. Nós utilizamos esse molho em 2 pratos, né? Um deles é realmente o molho, você pode ver que ele é bem mais líquido, né? E em outro prato a gente utiliza o purê de maçã verde. Então, nessa preparação, a gente... Também estava tentando descobrir isso. A gente cria 2 coisas diferentes, né? Claro que existem alguns outros elementos que vão no prato, né? Durante a cocção dele e tudo mais. Um pouco de sal, um pouco de alho, um pouco de óleo de gergelim. Tem um monte de coisinhas que não estão nem descritas no cardápio, porque senão ele ia ficar extremamente extenso, né? E outra, é segredinho de chefe. É segredinho também. Não estão passando receita. Sem receita, nada de receita. Você consegue ser fidelizar sempre? Então, depende, né? Eu não sou uma pessoa muito de receitas, exceto daquilo que a gente chegou num resultado muito bom, muito satisfatório. E aí, naturalmente, você tem que ter um padrão, a gente preza muito por isso aqui dentro, né? Eu vim aqui um dia comi e estava ótimo, no outro dia eu vim e estava exatamente igual, estava perfeito como da primeira vez. Então, nós prezamos muito por isso. Então, quando a gente atinge um resultado de uma receita, seja ela concebida por nós, por mim ou por toda a nossa equipe que está trabalhando aqui, ou seja alguma coisa que foi retirada de algum lugar, quando a gente chega no resultado legal dela, isso é mantido, né? Exceto quando o cliente, eu queria alguma coisa diferente, Arthur, você acha que dá para fazer isso, eu gosto daquilo, dá para colocar? Aí a gente vai adaptando e vai fazendo isso aí. Bom, dos 3, eu prefiro os 3. É brincadeira. Não, mas, gente, é verdade. Não tem como escolher. Não tem como falar assim, esse é o melhor do que esse é o mais gostoso. Os sabores são absolutamente diferentes. As texturas são realmente surpresas agradáveis. E, como vocês viram, todas essas imagens estão no cardápio e o menu Confiance, que é o Mystery, esse daí é realmente, vocês têm que ter essa experiência. Horário de atendimento. A gente começa a atender a partir das 19 horas e a cozinha fecha entre 11h30, meia-noite, sextas e sábados, que o pessoal fica até um pouquinho mais tarde, às vezes é meia-noite e meia a gente está atendendo, mas ainda assim, quando o último pedido da cozinha é passado, o restaurante continua aberto. A gente tem também alguns drinks que são bem apreciados pelo pessoal, o pessoal fica conversando, tomando vinho, cerveja. Olha, gente, o Chansu Cozinha Asiática tem um endereço bem legal, tem estacionamento também na parte do fundo, então é um lugar seguro, é um lugar onde a gente entra para vivenciar uma nova experiência. É muito gratificante receber vocês aqui e poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho e do nosso respeito com todo mundo que está trabalhando aqui com a gente, que está vindo aqui para nos prestigiar. Inclusive, só fazendo rapidamente, o Chansu vem de chance, né? A tradução do Chansu é chance. Então, ele é o primeiro elemento que representa a proposta do restaurante, né? Que hoje a gente se coloca como um paradigma entre o tradicional e o contemporâneo. E o Chansu é uma palavra japonesa que veio do inglês, então um país extremamente tradicional como o Japão já vem incorporando e traduzindo algumas coisas do inglês, e é isso que representa o restaurante. E a tradução é chance no português. E na nossa interpretação livre é uma chance que a gente pede ao pessoal que está aí para vir aqui nos conhecer e experimentar tudo isso que estão vendo aqui. Chansu Cozinha Asiática, aqui em Joinville. A gente fica aqui na Marechal Deodoro, número 208. Temos estacionamento nos fundos da casa. A nossa rua é bem tranquila, a gente também tem várias vagas aqui na frente. Temos página no Facebook, Instagram. Deem uma visitada, conheçam mais a gente e a gente está esperando por vocês.